Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. O que nós vamos ver hoje? Vamos primeiro fazer uma memorização, nós vamos recordar aquilo que nós trabalhamos na aula passada. Vamos ver? Vamos olhar o que? Os cálculos algébricos. Quantos dias há em um período de x semanas mais 20 dias? O cálculo algébrico ele veio antes dos monômios, lembram? Nós estudamos primeiro os cálculos algébricos, as expressões algébricas, para daí chegar nos monômios nas aulas anteriores. Hoje nós vamos dar continuidade. Então, esse vai ser o nosso primeiro desafio. Na letra B, quantos meses há em um período de y anos mais 10 meses? Isso aqui vai ser um desafio para vocês resolverem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou olhar a parte numérica e a parte literal. Se o exercício está dizendo quantos dias há em um período de x semanas, quantos dias tem uma semana? Mais 20 dias. E na letra B, quantos meses há em um período de y anos? Quantos meses tem um ano? Mais 10 meses. Eu vou dar um tempo e esse vai ser o primeiro para nós recordarmos. Então, antes de dar a resposta, vejam bem como a interpretação aqui é fundamental nesse exercício. Ele está dizendo o quê? Quantos dias há em um período de x semanas? Eu sei que uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então, 7 o quê? X mais 20 dias. Vamos ver como é que ficou? Olha lá. 7x mais 20, então 7, a parte numérica, x representando a quantidade de semanas, mais o 20 dias. A letra B, quantos meses há em um período de y anos? Quantos meses tem um ano? 12 meses. 12 do quê? 12y. Mais, olha aqui, sinal de mais, 10 meses. Vamos ver como é que ficou? 12y mais 10. Então, interpretação é fundamental. Nós lemos com calma para poder resolver o exercício. Vamos continuar? Lembrando, quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica, que foi um dos primeiros conteúdos que trabalhamos antes de monômios, por números e efetuamos os cálculos indicados,
obtemos o valor numérico. Então, se eu pego um número e substituo na parte literal, eu vou ter o quê? Um cálculo algébrico e o resultado vai ser o quê? O meu valor numérico da expressão algébrica dada para esses números. Nós fizemos isso na semana passada. Vamos ver? Outro desafio aqui para vocês. Suponha que um terreno tenha a forma da figura aqui mostrada. Em suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento, as quais eu ainda não sei, mas eles estão dizendo que são por letras X e Y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Mais uma vez, estamos trabalhando aqui o quê? A parte de geometria. Como é que eu acho o perímetro de um terreno? A soma de todos os lados. Porém, eu preciso tomar cuidado com o quê? Nem todos os lados aqui nesse desenho são iguais. Por isso que eles estão representados com duas letras diferentes. Eu vou dar um tempo para você tentar resolver.
eu olhei o desenho, eu verifiquei o quê? Primeiro as letras. Onde é que tem o X? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lados do desenho que tem a letra X. Depois eu vou olhar quantos lados do desenho tem a letra Y. Eu tenho 1, 2, 3 lados. Vamos ver como é que ficou? Resposta do perímetro desta área vai ser 5x mais 3y. Sempre tomando cuidado com a quantidade de letras que eu tenho diferentes uma da outra. Vamos continuar? Lembrando, denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de número e variável. Isso é quando eu tenho um número e uma letra, ou apenas um número, ou apenas a letra. Mas a letra, ela nunca ficará sozinha, porque por mais que não tenha nenhum número na frente dela, é porque tem o número 1. Continuando lá, em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Isso daí foi falado na aula passada, para não anular o meu monômio, certo? Vamos continuar? Olha lá outro desafio. Das expressões algébricas abaixo, qual é monômio? É importante nós fixarmos aqui a diferença de monômio para depois nós darmos continuidade em polinômio. Então, eu preciso saber bem certo o que é um monômio. Qual desses dois aqui são monômios? Na letra A ou na letra B? Eu vou dar um tempo e já voltamos. Como é que ficou a resposta? Olha lá, o que nós estamos falando? O que são monômios? São o quê? A multiplicação entre quem? Entre um número e uma parte literal, ou só o número ou só a parte literal. Eu tenho aqui, qual deles? X, Y ou 2x mais y? Resposta, x, y. Por quê? Porque ele é um monômio, eles estão se multiplicando, existe um número, não tem uma sequência na expressão, certo? Vamos continuar? Outro desafio, identifique nos monômios abaixo quais os coeficientes e quais são as partes literais. Isso é para a gente lembrar, para poder dar sequência para depois, nos próximos exercícios, quando houver algum problema como o primeiro, você poder responder. Quem que é o coeficiente e quem que é a parte literal? Bem legal, vocês vão poder responder. Na letra A, 7b ao cubo. Na letra B, menos x ao quadrado y. Na letra C, 0,9c na quarta. Ele está pedindo o quê?
quem são os coeficientes e quais são as partes literais. Cuidem quando eu apenas tenho a letra. Cuidem com o sinal e cuidem com o quê? A parte numérica que está acompanhando a parte literal. Vou dar um tempo e já voltamos. Então, para a gente poder fixar, quem que é o coeficiente? O coeficiente é a parte numérica que acompanha a parte literal. Então, na letra A, quem que é o coeficiente? 7. 7 é o meu coeficiente. Quem que faz parte da parte literal? B ao cubo. Eu não posso esquecer do expoente também que acompanha. Legal? Não esqueçam. Na letra B, menos x ao quadrado, y. Quem que é o coeficiente? Menos 1. Quem que é a parte literal? X ao quadrado y, certo? Menos 1, x ao quadrado y. Vejam que não tem número, mas é aquilo que eu falei. Se não tem número, é porque tem o número 1. Porque se não tiver o número 1, está anulando. Se estiver anulando, não existe monômio, não existe expressão. Continuando. Letra C, 0,9c na quarta. Quem que é o coeficiente? Quem que está acompanhando a letra? 0,9. Quem que é a parte literal? C na quarta. Coeficiente 0,9, parte literal C na quarta. Ok? Vamos continuar? Adição algébrica de monômios. Vejam, isso daqui é uma coisa bem simples. Se eu já sei o que é um monômio, se eu já sei quem que é o coeficiente, quais são os monômios semelhantes, o que é a parte literal dele com seu expoente. Então, eu já sei algumas regras básicas para dar continuidade. Então, olha lá. Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão, adicionando algebricamente o coeficiente e mantendo a parte literal. Por isso que é importante eu saber quem que é o coeficiente e quem é a parte literal. Qual que é o grau dele quando eles são semelhantes. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Então, alguns livros, além de falar que é uma adição, uma subtração, ele também fala da questão de redução dos termos semelhantes. Mas isso a gente vai continuar olhando. Vamos lá? Olha lá o meu monômio. Um exemplo de monômio aqui, só que eu começo já a colocar mais alguns monômios, né? Então, o exercício começa a ficar mais bonito. Eu já sei quais são as partes de um monômio, quando eles são semelhantes, então eu consigo resolver esse exercício. No primeiro exercício, nós vimos que, da aula passada, quais são os monômios semelhantes. Então, a primeira coisa, são semelhantes? São, possuem a mesma letra. Então, eu vou repetir a letra AX.
E vou trabalhar com a parte numérica. 5 menos 7, sinais diferentes, subtrai e permanece sinal do número maior. Então, resposta, menos 2ax. Certo? Fácil, gente. Então, redução do termo semelhante é a mesma coisa que eu pegar a parte literal, que é igual, e trabalhar só a parte numérica, tanto na adição como na subtração. Vamos continuar? Primeiro aqui, desafio deles. Efetue a adição dos monômios semelhantes. Vejam, eu preciso olhar primeiro se eles são semelhantes. Depois, eu vou trabalhar a parte numérica, repetindo a parte literal. Na letra B, mesma coisa. Só que na letra B, eu tenho que fazer um joguinho da regrinha de sinal. Porque eu tenho parênteses, então não posso fazer direto. Duas coisas. Primeiro, a parte literal. Segundo, sinal. Terceiro, parênteses. Cuidem nesses exercícios que tem alguns detalhes que precisam tomar cuidado. Façam com calma e já retornamos. Vamos lá? Esse eu vou resolver com vocês. Antes de dar a resposta. Na letra A, eu tenho... Primeira coisa, antes de resolver, sem pressa. São todos semelhantes? Todos possuem a mesma letra? Todos possuem a mesma letra. Então, eu posso fazer direto. Vou pegar aqui na letra A. Eu vou fazer aqui do lado com vocês. 20xy menos 17xy menos 5xy. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer de conta que nem olhei ali ainda. Então, eu vou primeiro procurar a parte literal. São semelhantes? São semelhantes. Então, eu vou repetir aqui x, y, a minha parte literal. E vou trabalhar só a parte numérica, que é o 20, positivo, o menos 17 e o menos 5. Joia? Olha lá, eu estou trabalhando com o 20, com o 17 e o 5. Não posso esquecer dos números que estão na frente dele, os sinais, tá? Então, sinal, número e letra. Não dá para esquecer. Vamos lá? 20 menos 17, 3. 3 menos 5, sinais diferentes, subtrai e permanece o sinal do número maior. Resposta, menos 2xy. Certo? E agora, na segunda, o que eu preciso fazer com a segunda? Vou apagar aqui agora o quadro para resolver com vocês a segunda. Antes de passar, eu dou a resposta para vocês. Na letra B, eu tenho o quê? O 7x menos, abre parênteses, menos 2x
mais x, fecha parênteses, mais menos 3x e o que mais? Mais 5x, fecha parênteses. Vamos tomar cuidado aqui. Então, primeiro, 7x, olha a propriedade distributiva aqui dos sinais, porque eu preciso trabalhar aqui dentro, né? Aqui eu tenho duas formas de resolver, tá, gente? Eu posso trabalhar primeiro o que está dentro do parênteses e daí depois trabalho o sinal. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Como são iguais, eu posso resolver primeiro isso. Então, vamos com calma. Vamos por partes. Menos 2 com mais 1 dá menos. Menos quem? As letras são iguais? Repete. Menos x. Fecha o parênteses porque eu ainda não terminei. Mais... Vamos trabalhar o que está dentro? Vamos lá. Menos 3 com mais 5, sinais diferentes, subtrai, permanece o sinal do número maior. Então, vai ficar mais 2x. Agora sim, eu vou trabalhar o quê? Propriedade distributiva aqui do meu sinal. Vou repetir, 7x, menos com menos, mais x. Mais com mais 2x. Olha só que legal, eu tenho aqui letras iguais. Então, eu vou repetir a letra e só vou trabalhar com a parte numérica, né? Não tem nada aqui, mas é o número 1. 7 mais 1, 8. Mais 2, 10x. É a minha resposta. Vamos ver se ficou certo? Olha lá. Menos 2xy, que foi o primeiro que eu fiz. E o segundo, 10x, que foi o segundo que eu fiz. Legal? Então, primeiro, com calma, olhamos a parte literal, depois olhamos se tem sinal, a parte numérica, se tem parênteses, e assim continua. Vamos lá? Para multiplicar dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. O que ele está falando aqui? Ele está falando de multiplicação de monômios. Vejam, a gente nunca vai esquecer o que foi trabalhado. Se nós lembrarmos lá atrás que trabalhamos com propriedade de potência, lembram? Quando nós multiplicávamos, as bases eram iguais, o que nós fazíamos? Repetia a base e somava o expoente na multiplicação. No monômio, vocês vão olhar que nada vai mudar. Vamos ver? Primeiro desafio, eu tenho uma multiplicação aqui de A na quarta vezes A na sexta. Na letra B, eu tenho entre parênteses menos AC vezes menos A na quarta, B na C ao quadrado. Entre parênteses. Então, só cuidar com o quê? Com os sinais. Então, vamos lá? Vamos ver o que vai resolver? Como que eu vou fazer essa multiplicação? Eu vou dar um tempo e já voltamos.
Para resolver, então, multiplicação de monômios, eu não posso esquecer as propriedades da potência. Lembram como nós fazíamos? O que nós fazíamos? Repetíamos a base e somávamos os expoentes. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, se eu tenho A na quarta vezes A na sexta, o que eu vou fazer? As bases são iguais, olha lá, A. O que eu faço com os expoentes? Somo os expoentes. 4 mais 6, 10. Essa é a minha resposta. Vamos para o segundo? Olha lá, eu tenho menos AC vezes menos A na quarta, B na C, ao quadrado. O que eu faço? Repete a letra, vamos por partes. Menos com menos, mais. Sinal positivo. Positivo, não tem nada, é porque é positivo. A elevado a 1 mais A elevado a quarta, 5. 1 mais 4, 5. C com C ao quadrado, C ao cubo. 2 mais 1, 3. E o B, que não tem ninguém, só vai repetir. Então, essa vai ser minha resposta. Repete-se as letras, multiplica-se os números que acompanham as letras e faz o que com o expoente? Soma-se os expoentes. Vamos continuar? E na divisão de monômios? Se eu voltar lá na propriedade de potência, vai ser a mesma coisa. Lembram que nós dividimos a parte numérica? O que fazíamos com a letra? Se a base fosse igual, só subtraía os expoentes. Aqui não vai ser diferente. Para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes, ou seja, a parte numérica um pelo outro, entre si, e as partes literais entre si. O que eu vou fazer? Vou subtrair as partes literais. Vamos lá? Então, um exemplo. 12y à quinta divididos por 4y, não vou nem olhar o que está aqui embaixo, eu vou fazer direto. 12 divididos por 4, estou dividindo os coeficientes, a parte numérica. 12 divididos por 4 vai dar 3. Y à quinta e y ao cubo são iguais? São. Está dividindo? Repete a letra, subtrai os expoentes. 5 menos 3 vai dar 2. Resposta, 3y ao quadrado. Então, a gente nunca vai esquecer o conteúdo que foi passado. Um sempre vai continuar com o outro, sempre vai dar uma base para o outro, ok? Mais um desafio aqui. Calcule o coeficiente dos monômios. Olha lá, eu tenho duas divisões. Eu tenho menos 32ABC divididos por mais 8AC. E eu tenho mais 40x na sétima y ao quadrado divididos por menos 10x na quarta y ao quadrado. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Com o sinal. Segundo, olho a parte dos números, olho a parte dos coeficientes, faço a divisão. Depois eu faço a parte das letras. Sempre repetindo que se é divisão, repete-se a letra, que é igual, e subtrai o expoente. Vamos lá? Eu vou dar um tempo e já retornamos.
que eu vou fazer? Legal, né, gente? Olha lá. Primeiro, vou dividir a parte numérica, que são os meus coeficientes, cuidando do sinal. Menos com mais, menos. 32 divididos por 8, 8 vezes o que dá 32? 4. A elevado a 1 divididos por A elevado a 1, 1 menos 1, 0A, cai fora. B, não tenho B do outro lado, vou repetir. C elevado a 1 divididos por C elevado a 1, 1 menos 1, 0, cai fora. Como é que vai ficar a minha resposta? Menos 4AB. Vamos para o segundo? Mais 40 divididos por menos 10, dá quanto? Mais com menos, menos 4. X na sétima divididos por x na quarta são iguais, subtrai 7 menos 4, 3. Então, x elevado ao cubo. Y ao quadrado divididos por y ao quadrado, 2 menos 2, 0, cai fora o y. Resposta, menos 4x ao cubo. Ok? Vamos continuar? Divisão de monômios. Outro desafio. Núbia dividiu o monômio 60x na sexta y ao cubo pelo monômio menos 12x na quarta y ao quadrado. Ao resultado obtido, ela adicionou o monômio mais 7xy, né? 7x ao quadrado de y, e obteve m. Qual é o monômio m? Qual vai ser o resultado de m? Então, vejam bem, ela fez o quê? Pegou esse monômio, né? E o que ela fez? Ela dividiu pelo menos 12. Então, eu vou pegar 60 e vou dividir por menos 12. Faço todo o processo das letras. O resultado dele, o que ela fez? Adicionou, ela somou com esse outro monômio. Qual vai ser o resultado? Esse vai ser um desafio para vocês resolverem. Já voltamos.
Então, como é que ficou? Eu vou fazer esse com vocês no quadro. Olha lá, a Núbia, ela pegou o monômio mais 60, x na sexta, y ao cubo, ok? Pelo monômio e dividiu por menos 12 o quê? X na quarta, y ao quadrado, ok? E o que ela fez? Então, vamos ver quanto que deu isso daqui. 60 divididos por 12 vai dar quanto? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Vai dar 5. Mais com menos, olha a regrinha aqui de sinal, menos 5. Daí agora eu vou para as letras, né? X na sexta e x na quarta. Lembrando que eu estou dividindo. Então, eu pego 6 e diminuo do 4. 6 menos 4 vai dar 2. Então, vai ficar x ao quadrado. Daí eu vou para o y. Olha lá, y ao cubo divididos por y ao quadrado. Repete o y. 3 menos 2, porque eu estou dividindo, vai dar 1. A minha primeira resposta desse processo da divisão deu menos 5x ao quadrado vezes y. Daí, o que ela fez? Ela pegou e adicionou ao monômio, quando que é adicionar? É somar. Ela somou com o monômio 7x ao quadrado, y elevado à primeira, e obteve m. Qual que é o valor desse m? Então, vamos lá. Primeira coisa, as letras são iguais? As letras são iguais. Olha aqui, as letras são iguais, eu posso resolver direto. Então, repete a letra, x ao quadrado, y elevado à primeira, não preciso fazer mais nada. Agora, eu vou trabalhar com as letras, com os números. Eu tenho menos 5 e o mais 7. Olha a regrinha de sinal. Sinais diferentes, subtrai e permanece o sinal do número maior. Então, 5 menos 7 vai dar quanto? 2. 2 positivo ou negativo? 2 positivo, porque o sinal maior é do 7. Mas eu subtraio porque os dois têm sinais diferentes. Então, resposta da letra M, que a Núbia quer saber, vai ser mais 2x ao quadrado vezes o y. Certo? Então, hoje, nós vimos o quê? Toda a parte de monômios, nós vimos na sequência, olha lá a resposta da Núbia, m igual a 2x ao quadrado de y, tá certa a resposta. Então, nós vimos os monômios semelhantes, vimos a adição de monômios, vimos também a multiplicação e a divisão de monômios. Não esquecemos a parte lá da potência que trabalhamos em algumas aulas passadas, não esquecemos de trabalhar a parte de geometria junto com a parte algébrica, então teremos bastante coisa para trabalhar na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!